iniciar o processo de busca de vaga com eles. Eu não precisei mais meter bala no sinal mais porque ela conseguiu escola para eles, né? Aí eu consegui transferir o Bolsa Família para cá. Legal, do território em rede veio aqui em casa, me colocou na escola e deu cesta básica, deu roupa, fez doação pra gente, um monte de coisa. Olá! Hoje casa! Breve a gente volta aí. Hoje de manhã as crianças estão matriculadas na escola, faz com que a família se estabeleça melhor. Ela se vê assim, ó, esse lugar, então é melhor a gente partir para emprego, para outras situações nesse local. Quando eu tô na escola eu me sinto livre pra brincar, pra fazer dever e pra fazer muitas coisas. A minha matéria favorita é matemática, porque tem os números envolvidos no tudo e é muito bom, porque na escola pode aprender e sem a escola nós não pode fazer nenhum curso. A estativa para a escola, ela é fundamental nesses moldes. Não só de que a rede, por meio de um sistema, vai identificar que tem uma criança fora da escola, que tem uma criança sem estudar. Mas quando você tem um articulador que vai na casa, que identifica os problemas da família, que não identifica só a questão da educação, identifica a questão integral da família, a situação é outra. Não adianta a gente chegar no território ou no município e falar, eu vou atuar assim. A gente tem que entender aquela realidade, ouvir os atores, incorporar um pouco os sentimentos daquele local para que a gente tenha alguma condição de colaborar. O projeto Territórios em Rede trouxe essa visão de que a família ela não é de um único serviço, ela é de todos os serviços e que um articulador ele tem a capacidade de articular todas as políticas para essa família. O trabalho do Iniciativa continua e acho que talvez é o grande legado, é despertar isso no município. O TR disponibiliza a metodologia, o sistema e a Secretaria assume isso para que isso torne uma política efetiva. E precisa ser uma política da Secretaria hoje, mas uma política de país. Pensar o direito à educação hoje no Brasil significa pensar o direito à educação de forma territorializada e necessariamente articulada às demais políticas sociais. Muito bom aí vocês duas articuladoras trabalhando conjuntamente. A gente acredita que juntos a gente é capaz e juntos nós somos melhores. O acesso, a permanência e a aprendizagem de todas as crianças, adolescentes e jovens brasileiros depende de que a gente pense o direito à educação de forma indissociável dos demais direitos sociais. E para dar continuidade a esse bate-papo, eu vou chamar aqui a equipe do Aprendiz para apresentar os resultados do projeto Territórios em Rede e uma análise sobre o fenômeno da exclusão escolar no município de Serra. Peço que subam ao palco Júlia Ventura, socióloga e gestora estratégica do Territórios em Rede, Gisele Martins, assistente social e coordenadora estratégica de campo do Territórios em Rede, Elisa Machado, assistente social e supervisora local do Territórios em Rede. Bom dia. O pessoal aí de trás está ouvindo bem, está vendo bem, tudo certinho. É muito engraçado, assim, que eu acho que já assisti esse vídeo mais de 200 vezes, né? Toda vez que eu assisto ele, eu me emociono novamente, porque são histórias muito duras, né? Histórias reais,
que representam esse universo de situações, né, que nós encontramos ao longo de 3 anos de trabalho aqui e lá em Marabá. E aí, para compartilhar com vocês hoje, é muito importante, né, que a gente tenha como visualizar essas histórias, né? Acho que o vídeo ajuda muito nisso, porque agora eu vou começar a falar para vocês um monte de número e esses números, eles obviamente que são importantes, né, que expressam a escala que o nosso trabalho alcançou aqui no município, mas eles são números, né, e cada número é uma história dessas, né, cada número é uma criança dessas que de fato foi reinserida na escola, né, e a gente teve um trabalho com uma equipe muito dedicada, uma equipe que atuava diariamente fazendo esse trabalho aqui no município, exclusivamente fazendo esse trabalho. A gente sabe que depois, para pensar em política pública, esses formatos eles precisam se adequar muito à realidade, né, das equipes das políticas públicas, mas como uma ação emergencial que precisava ser feita, a gente entende que essa metodologia ela demanda de fato uma equipe que esteja ali diariamente, circulando nos territórios, fazendo as visitas domiciliares, porque são situações que demandam muitos acompanhamentos, demandam muitas intervenções, muitos encaminhamentos para os serviços, né? Então, assim, a gente foi galgando e construindo esse trabalho. Alguém está com o controle do PowerPoint? Obrigada, querida. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, né? Bem, no começo de tudo, né, a gente estava ainda planejando esse trabalho e, para isso, a gente precisava estruturar essa força-tarefa e o que serve muito de fundamento para isso é a gente estabelecer uma meta de atendimento. E essa meta ela é pensada em função do diagnóstico que a gente realiza daquele município, daquela realidade onde a gente vai atuar. Né? Para esse diagnóstico, a gente consulta uma série de fontes de informação, a gente faz cruzamentos entre população do município e matrículas, né? A gente também olha outros indicadores sociais do município e assim a gente vai construindo uma equipe que aqui na Serra foi composta de 8 articuladores locais, que é essa figura que o vídeo mostrou da pessoa que vai na residência fazer o atendimento, e uma gestora e uma supervisora local, que cuidam mais da interlocução com o poder público, justamente para que haja essa parceria de fato, né? Então, aqui nós estabelecemos uma meta de 2.400 crianças que deveriam ser reinseridas na escola. Lembrando que a gente trabalha com esse conceito de criança em situação de exclusão escolar, considerando 2 perfis. Aquela que está completamente desvinculada da educação, não está matriculada em nenhuma unidade de ensino, mas também aquela que está matriculada e a gente considera que ela esteja em risco de evasão escolar. Isso é medido através do monitoramento da frequência, mas no momento que a gente chegou, que a gente estava em meio à pandemia, esse monitoramento não expressava efetivamente a situação da frequência escolar da criança, porque estava todo mundo sem estar presencialmente na escola, né? E com isso a gente precisou justamente entender quais eram as dificuldades que estavam naquele momento sendo um risco de evasão escolar para as crianças. E com isso a gente considerou situações como a relação que essas crianças estavam tendo com as atividades remotas, se elas conseguiam acessar essas atividades, se elas conseguiam realizar essas atividades, além de uma vulnerabilidade social que também é um risco de evasão escolar. Então, estabelecendo essa meta, nós alcançamos esses resultados que estão aí, né? Então, foram 3.436 crianças identificadas no município, das quais 3.087 foram reinseridas ao longo desse tempo, né? E a gente tem esse quantitativo em amarelo dos que estavam sem matrícula e dos que estavam em risco de evasão em verde.
Para esses resultados acontecerem, a nossa equipe, ela se esforçou, e esses dados de acompanhamento e encaminhamentos que estão aí demonstram esse esforço cotidiano, diário, né, de todas as ações que foram realizadas, tanto na visita domiciliar, nos contatos telefônicos que foram realizados, os acompanhamentos que eram feitos a partir da primeira visita para continuar monitorando a situação escolar dessa criança, e os encaminhamentos que foram realizados para essa rede de parceiros locais, e aí incluindo equipamentos públicos, da própria educação, da assistência da saúde e também sociedade civil, né, que se mostrou uma parceria muito fundamental para fortalecer a rede de proteção local. E aí, com isso, né, a gente tem aí um conjunto de instituições que foram envolvidas nessa rede. Eu não vou ler uma a uma aqui não, mas é só para dar a dimensão, né, da articulação que era realizada pela equipe no território. Resultados que nós mensuramos também, chamamos de resultados complementares, porque para além de reinserir a criança na escola, a gente conseguia inseri-la em outros programas, inclusive em atividades que eram complementares à escolarização, e também apoios e doações que eram necessárias por conta da situação de vulnerabilidade social daquela família, e que o projeto também intermediava, né, com doações locais e com itens de alimentação básicos, itens escolares, que eram fundamentais para que essa criança não apenas fosse para a escola, mas pudesse permanecer ali e não evadisse novamente. E quem eram as crianças e adolescentes aqui da Serra, né? Acho que essa é uma pergunta fundamental, porque conhecendo a realidade de fato e os problemas que existem e que constrangem essas famílias a acessarem os seus direitos efetivamente, é que a gente pode criar respostas baseadas nesses problemas, né, e respostas efetivas. Então, aqui na Serra, nós tivemos um perfil de crianças localizadas que é importante a gente entender, né? Quando a gente olha em relação à idade, a gente vê que tem um número um pouco mais expressivo de casos que foram identificados aqui nessa idade entre 6 e 8 anos. Isso traz para a gente algumas hipóteses, né? Isso, por exemplo, pode indicar que nós temos aí o ingresso tardio no ensino fundamental, crianças que já deveriam ter acessado a escola na idade de 6 anos no ensino fundamental, que vão acessar depois, com 7, com 8, entendendo que isso lá na frente pode também gerar uma distorção em idade séria que é um fator que contribui para aumentar o risco de evasão, né, para a desmotivação em relação à escolarização. E também relativo ao próprio acesso na pré-escola, né, que também é uma hipótese relacionada a esse dado. Temos um perfil também importante de ser demarcado, que é a questão, né, de como o racismo estrutural ele está diretamente associado à exclusão escolar, naquilo que se reflete nesses números, né, quando a gente vai olhar para esse universo de crianças que foram atendidas e acompanhadas, não é por acaso que a grande maioria delas se autodeclarava preta ou parda, né? Então temos aí, somando pretos e pardos, um quantitativo bem expressivo. E essa é uma questão que a gente vai trabalhar hoje aqui com vocês, né? Uma das nossas convidadas para fazer uma conversa conosco justamente vai abordar como a educação antirracista é importante na perspectiva de se pensar a redução da exclusão escolar. Pensando no perfil em relação às condições familiares e de renda dessas crianças e adolescentes, nós temos aí um conjunto de 86% de responsáveis que eram as próprias mães das crianças. Isso a gente gosta de destacar, porque é a mulher, é a mãe que assume mais a responsabilidade da criação dessas crianças, às vezes de forma muito solitária, né? E sobre essas mulheres também que estão ali, às vezes em situações de extrema pobreza, é importante que as políticas públicas também enderecem
ações que visem apoiar essa mulher. 25% dos responsáveis, ou seja, desse quantitativo maior de mães, né, era do lar, 30% estava desempregado e 23% em situação de trabalho informal, que é um trabalho muito frágil, né, que traz ali também uma instabilidade muito grande. 45% dos responsáveis apontaram que tinham um ensino fundamental incompleto, né? A gente entende que essa evolução da garantia do direito à educação, ela vai sendo percebida também no seu déficit a partir de como as gerações antigas ainda não acessaram esse direito e como isso se reproduz nas gerações seguintes. E 3% sem escolaridade alguma. 65% das famílias possuem de 4 a 6 membros e 12% de 7 ou mais integrantes. E 62% das famílias tinham até 2 moradores com renda. E quando a gente vai olhar para que renda era essa, a gente se assusta bastante, né? A gente vê que tem aí uma interseção muito óbvia, né, entre a exclusão social e a exclusão escolar, e isso em termos de renda familiar mensal se refletiu conforme vocês estão verificando, né? 46,7% disse ter renda entre meio e um salário mínimo, 9,3% entre 1/4 e meio salário mínimo e 31% entre 1 e 2 salários mínimos. Então, esse é um dado que reafirma como é importante que a gente tenha ações complementares, no sentido de que, por mais que essa criança retorne para a escola, se não houver, de fato, uma melhoria das condições de vida dessa família, é possível que essa relação com a escola continue sendo muito frágil, muito vulnerável. Bem, e aqui a gente vai olhar um pouquinho para os motivos da exclusão escolar, que foram identificados aqui na Serra. Assim como as anteriores, essa é uma pergunta que era feita diretamente para o responsável no momento do cadastramento dessas crianças, né? Nós fazíamos o cadastramento delas no momento da visita domiciliar e assim começávamos uma conversa para entender quais são as dificuldades, quais são as questões que essa família está enfrentando para que essa criança ou não esteja matriculada ou esteja em risco de evasão. E aqui nós temos os principais motivos, porque a gente tem uma lista muito grande, muito extensa, mas dentre os principais motivos que apareceram, é importante aqui demarcar alguns. Em primeiro lugar, mudança de endereço, viagem no deslocamento. Acho que a gente tem esse exemplo no vídeo também, da família que vem da Bahia, mas existem outras situações que vão além da mudança entre municípios e estados, mas também de uma volatilidade, de uma instabilidade de endereços no interior da mesma cidade, que isso também está relacionado ao trabalho informal, isso também está relacionado às próprias dinâmicas territoriais, que às vezes a própria violência causa. E esse é um dos motivos que a gente se pergunta, mas por que a criança mudou de endereço e continua fora da escola? Não deveria ter uma outra escola imediatamente? Mas esse processo ele não é tão simples assim. Ele demanda uma transferência, às vezes demanda documentações que essa família não tem ou perdeu, demanda que haja escola próxima, em condições adequadas para que essa família de fato acesse e que a escola tenha vaga, né? Então, são muitas as condições e que às vezes essas crianças acabam ficando tempo demais fora da escola, perdem um ano, não retornam no ano seguinte. O segundo motivo que também se destacou é o desinteresse da criança e adolescente pela escolarização, que é um outro motivo que a gente também problematiza, no sentido de que não é simplesmente estar desinteressado pela escolarização que deveria justificar essa criança estar fora da escola, né? Tem algo por trás disso, tanto no âmbito familiar quanto no âmbito escolar. A gente precisa investigar primeiro, por que essa criança se desinteressada e não retorna, e a família também, né, não tem condições de fazê-la retornar.
ou por que ela está desinteressada, o que está acontecendo naquele ambiente escolar, o que causa essa desmotivação. Será que é uma situação de distorção, que é uma criança muito mais velha do que a turma que ela está? Será que é uma situação de conflito na escola? Será que ela está sofrendo bullying? Será que ela está sofrendo alguma discriminação? Então isso tem que ser investigado, porque de fato o desinteresse por si só não revela os reais motivos dessa condição. Motivos relativos ao período do ensino remoto, então isso aqui, né, em função do contexto em que a gente atravessou, foi um motivo bastante relevante. Nós tivemos aí algumas situações como a criança não ter responsável, ou o responsável ter dificuldade de acompanhar a realização das atividades. Tivemos a desinformação sobre os procedimentos de acesso à escolarização, dificuldade de buscar e entregar as atividades impressas, falta ou dificuldade de acesso à internet, falta de dispositivo. Então, esses motivos eles foram principalmente identificados lá em 2020, 2021 ainda, e depois, aos poucos, eles foram desaparecendo aí da nossa pesquisa. Família em situação de pobreza aparece como um motivo também mais genérico, mas no interior disso nós temos situações como dificuldade de falta de acompanhante no deslocamento até a escola. Isso está associado à família não ter dinheiro para custear o transporte, que é, né, um direito fundamental, o direito de ir e vir na cidade, mas que quando a gente não tem dinheiro para pagar o transporte, a gente não acessa também esse direito. Criança ou adolescente em situação de trabalho infantil, falta de materiais escolares, falta de uniforme, material ou renda. E a gente sabe que, por mais que a situação do trabalho infantil esteja aí com 1,1%, né, que fala de um quantitativo reduzido, essa não é também uma questão que é facilmente colocada pela família, né? A família entende que por trás disso tem aí uma série de problemas, e a gente também sabe que esse motivo ele acaba ficando escondido aí, dentro de outras categorias, como o próprio desinteresse pela escolarização é uma delas. A criança sai da escola e vai fazer alguma outra coisa no lugar. Ou tem as suas atividades, seja na rua, seja no próprio ambiente doméstico, e busca equacionar isso com a escolarização, mas causa, obviamente, prejuízo para a sua trajetória escolar. Motivos relacionados à oferta dos serviços educacionais. Então tivemos aí um conjunto de situações que foram identificadas, aonde a escola desejada pela família, ou a escola que seria mais adequada para aquela família, não tinha prontamente a vaga disponível. Nenhuma família deixa de receber alguma vaga quando a secretaria, na parceria do trabalho, recebe essa demanda. Normalmente uma vaga é buscada para ser disponibilizada, mas nem sempre essa vaga ela de fato é factível, viável para aquela família, né? Então isso é um problema que a gente encontrou aqui no município, e a gente fala isso com muita tranquilidade, porque ao longo do projeto a gente levava esses dados mensalmente para a Secretaria de Educação, no intuito de que a gente pudesse de fato olhar para os problemas e buscar as soluções, e a Secretaria sempre muito dedicada em encontrar as soluções, em encontrar as vagas, em garantir essas matrículas. Mas esse é um problema que a gente precisa destacar, porque ele continua existindo, e agora, para os próximos passos, né, quando as políticas públicas assumem esse trabalho, é uma questão que precisa ser solucionada, né? Talvez ampliando aí o número de escolas, construindo novas escolas, disponibilizando mais vagas no interior da mesma escola. A gente sabe que isso não é simples, isso demanda muito investimento, isso demanda também uma organização muito profunda, mas precisa ser prioridade de qualquer gestão, né, quando a gente fala em garantir o direito à educação. E, chegando aqui aos finalmente, nós temos os motivos relacionados a questões de saúde ou deficiência, o que também não deveria ser um motivo de risco de exclusão, de evasão escolar.
mas a gente encontrou várias dessas situações: crianças ou adolescentes com deficiência ou doença que impeça a frequência escolar, responsável familiar com problemas de saúde, adolescente gestante ou em puerpério. Né? Não por acaso também o projeto, ao se deparar com essas situações, faz uma interlocução direta também com a Secretaria de Saúde, né? E coloca a Secretaria de Saúde em contato com a Secretaria de Educação, com foco naquele caso daquela criança, daquela família, justamente porque são situações que demandam essa integração de soluções. E motivos relacionados à violência também apareceram com certa importância aqui no município, né? Tanto os conflitos internos na escola, quanto a violência no ambiente familiar, violência ou conflito no território. Isso também aponta que qualquer política pública que se constitua no sentido de enfrentar a exclusão escolar também precisa pensar os fenômenos de violência, estabelecer essas parcerias de forma continuada com as instituições que trabalham com essa questão, sejam os conselhos tutelares, o próprio Ministério Público, outras instâncias que desde sempre estão ali também para apoiar o trabalho que seja realizado. E aí eu vou passar agora a palavra para a Gisele, que vai falar sobre a nossa atuação de incidência política, justamente para apoiar o município na constituição de uma política. Obrigada, gente. Bom dia.